Dr. Gilberto Laorgue Nunes, que vocês já conhecem, tem todo sábado aqui com a gente nos dando muitas informações. Hoje nós vamos falar de insuficiência cardíaca. Vamos começar dizendo o que é isso, que bicho é esse, né, Dr. Gilberto? E acho que o nome já diz um pouco, né? Insuficiente. Exatamente. Então, Regina, a insuficiência cardíaca é uma síndrome, né, no qual o coração tem dificuldade para desenvolver a sua função de bomba. Então, ele tem dificuldade de bombear sangue para oxigenar o nosso organismo e também tem dificuldade, muitas vezes, para receber o sangue das veias, o sangue não oxigenado, e jogá-los para o pulmão para ser oxigenado. Tá? Então, é uma síndrome caracterizada por essa dificuldade de funcionamento do coração, e essa dificuldade ela pode ser devida a várias causas, desde doenças congênitas até problemas nas válvulas e também doenças do próprio músculo cardíaco, as chamadas miocardiopatias. Né? Então, as causas são variadas e, consequentemente, o tratamento pode ser diferente em uma situação ou outra. Né? Tem uma fase da vida que a pessoa pode ter isso? Em ou qualquer fase, momento? pode ter um recém-nascido com uma cardiopatia congênita, né? Como, por exemplo, persistência do canal arterial, E a gente ela tem insuficiência cardíaca e a já gente pequena. já consegue perceber isso numa criança, por exemplo, Sim. logo ao nascer? Consegue. Por quê? Porque a respiração acelera, a frequência cardíaca aumenta acima do normal e, às vezes, a criança pode apresentar a cianose, ou seja, o escurecimento da ponta dos dedos. Né? O sintoma clássico da insuficiência cardíaca é o cansaço e a falta de ar aos esforços, inicialmente, e que pode progredir para situações agudas, né? Como, por exemplo, uma crise de falta de ar em repouso, né? Em que existe um acúmulo de sangue no pulmão, e é o chamado edema agudo de pulmão, né? Que é uma situação de urgência. A gente às vezes percebe que as pessoas, por exemplo, estão respirando, né? Pessoas que a gente nem conhece, mas sentam ao lado e a gente ouve a respiração da pessoa. Isso pode ser um dos sinais, por exemplo, que a pessoa está com problema de... Pode, porque o que acontece com a insuficiência cardíaca? Existe um represamento de sangue no pulmão. Ou porque o coração, uma válvula não funciona e esse sangue não consegue voltar para o pulmão, ou porque o coração está dilatado e não consegue bombear esse sangue para frente. Então, o acúmulo de água no pulmão, ou de sangue no pulmão, é que leva ao sintoma de falta de ar e de cansaço, certo? Então, a gente realmente, se uma pessoa está ofegante, né, mesmo em repouso, ou se faz um pequeno esforço e fica muito mais ofegante do que seria normal, isso é um sinal de alerta de que essa pessoa pode estar com um quadro de insuficiência cardíaca. Isso pode ser, por exemplo, a pessoa estava bem até então, daqui a pouco ela começa a sentir uma dificuldade em subir escada, em correr, ou na esteira, enfim. Normalmente é um quadro gradual, mas pode haver, por exemplo, quadros agudos, né? Especialmente em pessoas que não fizeram o diagnóstico a tempo, menosprezaram os sintomas, não procuraram atendimento médico e a doença evoluiu. Ou às vezes pode ser uma situação aguda de uma válvula em que rompe uma corda que segura uma válvula no coração, isso pode causar um quadro de insuficiência cardíaca aguda. Mas na maioria das vezes é um quadro progressivo, começa aos grandes esforços e, se não for tomada nenhuma atitude, vai progredindo até os esforços mínimos. Por exemplo, tem pessoas que às vezes têm falta de ar ao lavar a cabeça. Nossa! Né? Porque levanta os braços, o esforço é maior e pode ter um quadro de falta de ar durante o banho, por exemplo. Mas assim, dá para dizer que existem fatores de risco, por exemplo? Sim, existem fatores de risco, que são os fatores de risco para as doenças cardíacas de modo geral, que são a pressão arterial, a diabetes, a presença de doenças de coronária também é outra causa de insuficiência cardíaca. Para isso, o fumo contribui também. Né? Então, tudo que a gente já conhece, já sabe, né? Que podem causar outros tipos de doença cardíaca, podem causar também quadros de falência do coração como bomba, que é a insuficiência cardíaca. Bom, eu sei que a gente nos próximos sábados vai falar dos tratamentos, né? Mas antes disso eu até queria saber, para a gente até acalmar o pessoal, é uma doença que pode ter cura? Em alguns casos, sim. E mesmo naqueles casos em que a pessoa tem um coração dilatado, por exemplo, por qualquer razão que seja, hoje em dia existem tratamentos, medicamentos e até dispositivos implantáveis, tipo marca-passo e outros, que podem ajudar a pessoa a ter uma vida praticamente normal e, o mais importante de tudo, ter uma sobrevida praticamente normal, igual a quem nunca teve esse problema. Mas é uma doença que pode reduzir também a expectativa de vida se a gente não fizer. Se não tratada, pode. Exatamente. Ou seja, vai precisar tratar. Por isso a importância do diagnóstico, né, e do tratamento adequado. Sábado que vem a gente vai falar então de tratamentos. Continuaremos. Né? Continuaremos.